Olá, mentes inquietas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso território. Hoje eu não estou só apenas com uma convidada, mas com duas maravilhosas, que eu vou ler um pouquinho delas para vocês saberem de tudo que essas mulheres já fizeram e fazem e são capazes. Ó, uma delas é historiadora, arqueóloga, pesquisadora dedicada à preservação da memória e da cultura da Costa Verde. Nascida e criada em Mangaratiba, construiu uma trajetória marcada pelo resgate histórico, pela valorização das comunidades tradicionais e pela promoção da cultura regional. Eu estou falando de Miriam Bondim, muito barulho para essa mulher! E olha o currículo da outra, aqui é só um pouquinho, olha só. Ela é professora, escritora, ilustradora, uma artista multifacetada de Itaguaí. Foi criada pelos avós, transforma memórias, ancestralidade e afetos em literatura. Essa mulher é mãe de João Pedro, o aprendiz da música. Com vocês, Regina Esteves. Palmas para vocês, maravilhosas! Eu estou muito feliz de receber vocês aqui. É uma honra para mim ter essas duas gênias, essas potências que são do meu território, que são da Costa Verde, que são daquele lugar que a gente ama e que a gente faz tanta coisa boa e legal lá, né? Então, meninas, para poder começar, eu quero que vocês me digam um pouquinho como é que vocês foram movidas, como é que a escrita de vocês moveu para que vocês colocassem tanta coisa legal no papel, como é que a oralidade, os saberes tradicionais, as histórias ouvidas dos seus antepassados influenciaram esse processo de escrita de vocês primeiro. E aí, quem vai me responder primeiro? Qual das gênias vai falar comigo agora? Vamos lá, Miriam. Então, a formação é aquela familiar, é a formação do local, né? Morando numa comunidade, num lugar bem simples, num morro chamado Morro da Encrenca, que agora é de São Sebastião. Sendo educadora dentro estadual, alfabetizei durante 25 anos. Só isso. Daquelas comunidades bem simples, bem as mais, vamos dizer, as menos favorecidas do local. Então, vivia num ambiente muito rico. Rico de roça, rico de cultura. Rico de memória, rico, né? De memória. E aí passei a fazer história, tem um caminho assim com os alunos da escola, comecei a pesquisar a história da localidade, e exatamente na linguagem oral, filmando com os alunos, escrevendo a história de um livro que ainda desde 2004 está para ser lançado. Já ele está aí, povo. E nesse caminho eu acabei sendo contratada pela prefeitura, há muitos anos, fui acabar na Casa de Cultura, né, na Fundação Mário Peixoto, que é a parte cultural. Aí caí dentro dos livros, mas eu já tinha uma pesquisa de campo, que é com as comunidades todas de Mangaratiba. Gente, que é trabalho é muito rico, né? É muita coisa, muita história, que delícia, meu Deus. E tu, amiga, o que te influenciou, assim, que mais te ocupou a memória e teu coração para você poder escrever? Eu acho que desde sempre eu falo que a minha escrita ela é afetiva, né? Ter crescido no chão da escola, como eu falei, fui criada pela minha avó, e a minha avó era funcionária pública, né? Hoje aposentada. Eu cresci no chão da escola e também pela vontade de mudar, de fazer diferente, porque aquela criança falante, bagunceira, né? Que entre aspas, só um pouquinho agitada, tinha muita história para contar. E aí, através disso, acho que a minha avó me deu a cultura de presente e eu peguei a cultura para mim e transformei tudo em escrita. Eu acho que a gente precisa ter sempre a consciência de que o que nós fazemos, ele está sendo eternizado através do livro, através, né, seja físico, seja um e-book, seja uma história gravada. A gente precisa lembrar sempre que precisa ser afetivo. Então, assim, vem muito do afeto e também do pertencimento. Eu quero que as pessoas leiam o que eu escrevo, o que eu faço, né? E se sintam pertencentes a essa história. Eu percebo muito isso no seu livro, o Nunca Esqueçam de Nós, que você traz muito disso da nossa origem, da nossa ancestralidade indígena, do nosso pertencimento, né, do lugar da onde a gente veio, a nossa memória que foi eternizada por isso. Fala um pouquinho do seu livro para a gente, que teve uma contribuição muito legal também de Miriam, né? Vocês tiveram você pôde ter a honra
de ser orientada por essa gênia, que isso é uma honra, né? Quando a vida nos presenteia com gente tão bacana assim. Fala um pouquinho para nós. Então, o Nunca Esqueçam de Nós, como a Tabata tá lendo na minha bio, eu sou ilustradora também. Ela é chique, gente. Ela faz tudo. Ela faz tudo. Ele não tem um rosto, mas assim, sem muitos traços, porque eu entendo que todos nós, né, na maioria, nós temos muito de indígena dentro de nós, né? Então, isso aqui é como se fosse um espelho, para a gente olhar e ver, tentar enxergar os nossos traços dentro da proposta. E o meu encontro com a Miriam, acho que ele precisava acontecer, porque desde 2007 eu escrevo sobre Itaguaí. Faz um certo tempinho, né? Um pouco tempo. Porque Eu não assim... sei a idade. A gente já tem a história da nossa cidade dentro do currículo, né? Sim. E aí, quando essa criança sai da sala de aula e vai para a sala de leitura, que também foi outro presente que eu recebi, que foi trabalhar na sala de leitura. É uma dádiva, né? Maravilhoso. O meu eu artístico foi assim, ó. Parece que abre nossos olhos, tira aquela venda, né? E aí eu falei assim, eles já estudam isso na sala. Eu quero trabalhar também. Então eu preciso mudar toda essa história, né? Não... Já copiam do quadro, aqui é o lugar mágico, né? De fazer a magia acontecer. E aí, neste trabalho, em 2017, eu conheci a Miriam Bondim, né? Já ouvia falar dela. Já era fã. Ah, sempre, né? Eu ouvia falar da Miriam, mas... Sabe aquela história de você ouvir falar e depois de contigo andar? Foi tipo isso. E a Miriam, prontamente, após, né, ela dar o workshop, eu falei, poxa, eu queria muito isso aí, para eu poder ver se eu consigo agregar nessa história. E a Miriam prontamente falou assim, qual é o seu e-mail? Ela fala do pendrive, mas ela também pede e-mail, né? Mandou. E aí, desde então, eu fiquei tentando amadurecer a melhor forma possível de falar sobre... a história dos povos originários da Costa Verde, mas de uma forma que não machucasse, porque dói. Sim. Dói a gente falar de genocídio, né? Com criança, né? Você está trabalhando. Mas eu entendo que a criança precisa carregar consigo a história para ela poder dar continuidade à história daquele lugar. Eu acho que você, quando fala isso, cai muito no lugar de quando as pessoas falam para mim assim, mas como é que você fala de xenofobia, de racismo, de misoginia com criança pequena? Como é que a gente faz isso? Porque as pessoas acham, a mesma coisa o genocídio, as pessoas acham que são termos muito fortes, coisas que são muito latentes, que vão doer. Mas se nós não encontrarmos as palavras certas para falar com as crianças, a gente vai começar a construir essa história ou reconstruir a nossa história a partir de quem? Exatamente. Não é? Eu acho que o nosso pensamento ele corrobora muito em relação a isso, né? Quando a gente pensa de que eu preciso falar com os pequenos para eu poder começar a construir uma história melhor do que a gente já teve, né? Até para a gente preservar a nossa memória indígena, a nossa história, a gente precisa falar com as nossas crianças pequenas mesmo. Porque o adulto já está corrompido. Eu não sei você, mas tem hora que a gente cansa de falar para convertido. Eu preciso falar para quem ainda não sabe disso, né? Exatamente. E assim, eu acredito que... eu tenho uma frase em algum trabalho meu que fala que nossos passos, ele marca o chão e promove a continuidade da história. É isso. Né? E assim, é um assunto que a gente precisa tratar. Não tem como a gente fugir. Não tem como esconder, porque já foi muito apagado. Por isso que Nunca Esqueçam de Nós. Poderia ter qualquer outro nome. Eu sempre, quando eu faço um livro, primeiro eu escrevo o texto e depois eu dou o nome. Primeiro você faz o filho e depois você dá o nome, né? Amei. Eu sigo essa linha. E eu estou sempre gestando um livro. As minhas amigas também falam isso. E aí, quando eu tive o contato mais profundo com a história dos povos originários, eu falei, gente, Itaguaí não se resume apenas aos tupinambás que deixaram de existir no local, né, que também é outra coisa que a gente já aprendeu com a Miriam, que não é assim, né, e que se dá a história a partir de um aldeamento,
né? Então eu falei, não, eu vou pegar e se eu vou contar essa história, eu vou cantar essa história e se for necessário, eu também vou desenhar essa história para que seja algo consciente e leve. E ela humilha. Ela faz tudo isso, tá? Ela faz tudo isso. Ela arrasa. Não é assim. É assim, sim. Eu, inclusive, muitas das ilustrações, por exemplo, esta aqui, fala sobre um infiltrado, né? Ele queria surrupiar alguma coisa não, ali. Ele, na verdade, ele canto. levou muito da história dos povos originários, né? Hans Staden. Eu peguei, né, inclusive do material da Miriam e depois fui pesquisando no Arquivo Nacional, o mais próximo que seria da pintura, da imagem, né, antiga, para poder reproduzir, para que realmente fique claro. Para mim foi mais complicado um pouquinho falar da antropofagia, né? Porque muito tempo carregou-se o rótulo de que esse povo canibal demorou a ser colonizado, como se a colonização fosse algo, né, maravilhoso do povo, como se fosse, né? algo muito legal. Porque o povo era canibal e aí eu falei, não é assim. Existe um ritual chamado antropofagia. E aí eu falei, não, como é que eu vou retratar a antropofagia com uma pessoa com um pedaço de um braço da outra? Assim, não tem como, porque a gente precisa pensar no público que a gente vai atender. Sim. A gente precisa falar, mas que seja de forma leve, né? E assim, essa imagem aqui deu muito certo. Dá pra entender. Muito legal. Perfeito. Se fazer ser entendido, né? E seus desenhos são lindos, amiga. Essa capa é a coisa mais linda do mundo, né? E é muito bonito. Maravilhoso. E assim, não tem cor. Por quê? Ano passado... A parte de dentro, né? Porque o Bobbie Good foi um boom. Meu cunhado bebe. Ficou lindo. Foi um boom do Bobbie Good, né? E eu falei assim, eu tenho que surfar nessa onda para poder alcançar. Fazer alguma coisa voltada para essa metodologia. Próxima disso. Sim. Eu não uso a técnica do Bobbie Good, mas fiz um livro para colorir para que se tornasse uma leitura mais popular. Mais prazerosa também para criança que queria o Bobbie Good e que precisava ler o meu livro. Sim, ele fazia a junção de uma coisa e outra, né? Conhecimento com pintura. Como distração, interagindo, assim, né? A criança Miriam, interagir com isso. Quando Regina diz que ela se apropriou muito do seu material para ter como base para escrever o próprio livro, você me definiria que material é esse? O que contribuiu tão ricamente para que Regina produzisse um livro a partir de ler os seus escritos? Toda vez que isso é interessante, que muita gente pede, mas eu tenho medo até de ceder esses materiais que eu vou expor, porque tem imagens que eu não tenho os direitos autorais, porque quando você vai falar, você está mostrando, às vezes, uma imagem aqui, e as pessoas podem publicar, e se eu não tiver os direitos autorais, dá problema, né? Problema, mas eu sabia que eu estava trabalhando, que eu estava entregando a uma artista que ia desenhar, ilustrar, a partir daquele material, era para ajudar ela a ilustrar. Então, não tive nenhum problema em ceder, que com certeza ficou melhor do que o material que eu apresentei. E esse material é uma junção das suas são imagens, pesquisas? Sim, são minhas pesquisas. São imagens que você tem que criar para mostrar o contexto. Eu gosto mais de trabalhar com imagem do que colocar texto em PowerPoint para apresentação. A imagem fala alto, fala muito mais alto do que as minhas palavras, né? É de rir, mas eu falo com ela, é importante dizer isso aqui, que eu vou dizer. Eu vivo palestrando, né? As pessoas me chamam para contar história. Eu pego imagem que às vezes choca, porque estou apresentando adulto, porque eu quero criar o choque com a imagem também. Tu né? quer impactar. Você tem que tocar o coração, sim. Porque palavras, porque aí tem a arte, né? Então eu pego algumas imagens reais, algumas imagens ilustradas mesmo de outras pessoas, algumas que para mostrar o engenho foi comprado, aí uma nota, uma mão apertando, né? Aquelas coisas assim. Eu uso imagens às vezes simbólicas.
Mas eu sei que o fato da Regina, ela me complementa o trabalho dela. O que eu estou falando, eu não tenho alcance às crianças a essa idade que é fundamental que esteja dentro desse processo, nessa compreensão histórica, né? E ela, com toda essa virtude criativa, né? a pessoa desenha, escreve, é uma poetisa linda, canta com uma voz belíssima, e faz tudo. E aí, eu digo sempre, que eu também trabalho dando assessoria, prestando assessoria a grupos de teatro e tudo, e às vezes você fica falando, contando a história e você não derrama uma lágrima. Uma história que é para chorar, porque eu não conto história da carochinha, não é? Infelizmente, não tem também o final feliz dos contos de fada. Não é só coisa bonita, né? Não é. Só coisa bonita. Então, às vezes eu estou contando, as pessoas ficam, se interessam, mas eu não toco o coração. E a arte tem essa importância, essa capacidade, transcende as palavras, né? Então, quando você vê a figura, você vê o desenho, você vê a poesia, você vê a música, que ela faz tudo isso, né? Lindamente. Lindamente. E João está indo pelo mesmo caminho, né? O filho está acompanhando. Está acompanhando, está indo pelo mesmo caminho. Eu fiquei muito feliz, né? Sei que é uma multiplicação do que eu fui levar para professores, né? Uhum. Você cumpriu o seu objetivo, Eu cumpri o meu objetivo, eu me senti muito feliz. Quando ela falou, estou escrevendo um livro, eu digo, ai, que maravilha. Nas tuas pesquisas. Tuas pesquisas, eu digo, continue. É isso, é um continue, né? Quando a gente escuta isso de uma pessoa tão rica, assim, enquanto artista, quanto é a Regina, é um continue, dizendo para você, olha, Miriam, o que você está fazendo tem muito valor e é muito bacana. Continue. A semente foi plantada. A semente foi plantada. Ela já tinha escrito o do passeio pela cidade dela. Sim, que é riquíssimo também. Que é uma coisa linda. Um passeio pela cidade, conhecendo o que a avó falava, apresentando a cidade. E aí depois, em patrimônio histórico, achei aquilo incrível. E depois ela me vem com um trabalho desse, só tem... É só orgulho, né? É só orgulho, tua pupila. Não, e aqui eu faço questão de deixar a minha dedicatória a Miriam Bondin, porque ela é resistência em multiplicar essa história dos povos originários. A gente precisa reconhecer que o outro veio, né, antes da gente. Sim. Nem tão antes assim, porque ela tá aqui ao meu lado. Ai, que sorte, né? Mas que veio, alguém precisou passar por esse caminho para que eu pudesse passar também. Sim, pavimentou para que a gente pudesse correr depois, né, amiga? Assim como a minha avó também. Eu ficava olhando aquele chafariz na rua da prefeitura e falava, o que é isso? Ah, isso aqui é um chafariz. Minha avó não tem muito estudo, né? Mas esse é um chafariz muito antigo. Foi construído há muito tempo. Era centenário, ou não era? Esse prédio aqui é centenário. E aí eu falei, não, isso aqui eu acho que eu posso mais, né? Minha avó pavimentou para eu caminhar, para o meu filho correr. É isso. Para quem tá hoje aqui correr por esse caminho, sabe? É isso. E é muito bacana a gente ver que os ensinamentos das pessoas como Miriam, como sua avó, né? E são ensinamentos diferentes. Porque Miriam é da academia, é do currículo, e sua avó tem toda uma leitura de mundo, mas que são coisas que agregam a gente, né? Eu vejo você falando dela e do quanto ela contribuiu com o seu livro, com a sua história, seus olhinhos brilham, assim, de orgulho, de admiração, assim, e é totalmente compreensível, né, quando a gente conhece Miriam, porque vocês haviam me falado dela e eu ainda não tinha a dimensão de quão um baú de conhecimentos que é essa mulher, né? É um nome muito respeitado. A Miriam, com toda a razão, né? É uma pessoa ela é muito simples, né? Mas o nome dela precisa ser respeitado, né? Nessa história toda, porque E né? Quando falam que Miriam Bondin, conheço! Mas claro que conhece, porque não tem como não conhecer. Né? E quem não conhece, Miriam Bondin. Pois é. E depois vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais de todos nós e também de Regina Esteves, de Miriam Bondin. Acessem lá, tem muito conhecimento com essas duas mulheres maravilhosas, tá? Não percam a oportunidade. Miriam, a gente está falando aqui de toda a sua pesquisa, falando dos povos indígenas, e tem uma curiosidade, eu achei muito gostoso também de saber que você também é arqueóloga.
E como é que se deu isso na sua vida? Como é que, de historiadora, o seu conhecimento em relação à história do seu lugar que você vivia, te causou essa inquietude, essa formiguinha de, eu quero saber mais, eu vou para esse lado também? Hoje em dia, as coisas são concomitantes, você consegue levar uma profissão e outra, elas se complementam. E como é que é a arqueologia? É igual quando a gente vê no filme? É daquele jeito mesmo, aquela escavação? Ou não, aquilo é um lado romântico? Conta pra gente, como é que é? Eu até trabalhei pouco em arqueologia, né? Eu fui fazer arqueologia, seria a minha formação, eu queria. Principal. Antes, né? Seria, mas não tinha no Rio de Janeiro na época, o UERJ tinha fechado. Acabei, fui fazer história, né? E, sorte é nossa. História está na minha vida. Já tinha alfabetizado, pensei em pedagogia, matemática, engenharia, tanta coisa, mas acabei na história. Né? Porque você tem que ir para onde caminha. E num período eu estava responsável pelos patrimônios e muito ligada aos patrimônios históricos de Mangaratiba. Que Mangaratiba tem muito patrimônio histórico. Eu escrevi um livro sobre os patrimônios históricos de Mangaratiba, né? Ficou quase que uma bíblia, mas bem didático, né? Bem didático. E essa questão eu fui fazer, trabalhei na estrada, principalmente o meu estágio foi numa estrada e ali algumas coisas foi fascinante, como desvendar o mistério de uma lenda das alminhas na Serra do Piloto, que dizia que tinha a Serra do Piloto chamava as Alminhas e que tinha um cemitério de alminhas. E um dos trabalhos foi um trabalho eu participei com os amigos estudando como limpar vou dizer... Os sedimentos? Os sedimentos, os esqueletos, limpar o cemitério ali, que é uma coisa muito delicada. Nossa, muito minucioso, muito minucioso, mas foi muito legal. Eu acho um trabalho excepcional. Mas eu não enveredei pelo trabalho, porque eu fiquei na área de história, né? Em cima. Mas o que é importante é porque você estuda as características de um sítio histórico, você sabe o período, você vê o período em que ele foi trabalhado, você vê a história acontecendo ali. Você chega num lugar, sente as alegrias e as tristezas daquele sítio, né? Que são muito carregados de memórias. Você sente a energia, daquele lugar, né? Você entra dentro de uma senzala, não tem como não sentir o peso, né, daquela história, daquele sítio arqueológico que está ali. Mas é muito fascinante a arqueologia, para mim, é muito fascinante. Não tem um dia que eu não abro o meu celular que não venha tudo de arqueologia, porque descobriram um sítio arqueológico, descobriram um monumento. Aqui você vai acompanhando, aquele algoritmo vai mandando, e você está sempre dentro do mundo dela. Isso é muito legal, fascinante. Né? Muito legal. Meninas, historicamente, as mulheres são as grandes guardiões da memória de um povo e da transmissão dos saberes, né, dessa comunidade. Como que é para vocês essa força do feminino nas histórias que vocês escrevem, nas histórias que vocês contam? Como é que isso se dá para vocês duas? Que vocês são duas mulheres muito fortes e muito potentes, né? E também guardiãs de muitas memórias. Como é que vocês veem esse feminino na nossa história? Então, acho que é um progresso, né? Sim. Vem de forma progressiva. Como eu falei antes, a minha avó ela veio pavimentando para que eu pudesse caminhar, né? Para que eu pudesse caminhar. Então, assim, é de uma força muito grande. Só que essa força, assim, a gente, às vezes, demora um pouco. Eu demorei um pouco para poder reconhecer, olhar no espelho e falar assim, não, eu posso. Eu posso e eu vou fazer. Mas é muito gratificante poder falar, poder propagar, poder... E de diversas formas, né? Como a Miriam falou, né? Que eu faço tudo. De diversas formas, porque a gente precisa pensar muito em quem está caminhando, quem está na nossa responsabilidade, né? Os nossos filhos, os nossos sobrinhos... Os nossos alunos, né? Os nossos alunos. A gente está aqui, às vezes não, a gente fala assim, a gente está vivendo a nossa vida por nós mesmos. Mas a gente está deixando um legado
gigantesco. E toda vez que a gente está na escola, que a gente está na cultura, a gente toca vidas, né? A gente toca as pessoas e a gente acaba influenciando a pessoa com aquilo que a gente tem de melhor. E a gente precisa cuidar disso também, né? Algo legal, muito legal que aconteceu. Eu não vou falar o nome dela porque ela fica com vergonha. Mas eu estou trabalhando atualmente na Biblioteca Machado de Assis, né? Na Que é cultura. uma das bibliotecas mais antigas, né? 145 anos. 145 anos de existência, né? Fundada pelo Não é? Pedro II. Não é? Com materiais riquíssimos, né? Um acervo de 15 mil livros. Um prédio lindíssimo agora, né? Coisa mais charmosa desse Uma mundo. arquitetura Lindo. maravilhosa. Ó, quem não conhece, é lá em Itaguaí, tá? A coisa mais linda desse mundo. Procura aí. Inclusive, Casa de Cultura, Marise Moreira, a biblioteca fica lá dentro. Coisa mais inclusive linda. fica aberta de 8 às 8 da noite. Olha né? aí. É. Não tem nem desculpa pra não visitar. Não tem nem desculpa. Não. E aí, eu foco muito nessa coisa. Mulheres, escrevam, nem que seja um diário, alguma coisa, porque a gente está de passagem, né, nessa vida e a gente precisa deixar as nossas marcas. Todo mundo é capaz de fazer arte, né? Sim. E aí, a menina, ela veio, assim, eu falo que ela é minha filha, ela veio e me deu um texto para eu ler. Aí eu falei, nossa, ficou lindo. Posta. Ela, não. Falei, vai postar sim. Tava tímida. Bastante. Vai postar sim. Inclusive, no dia do sarau, eu chamei ela lá no palco na hora, ela falou, ai, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí, eu preparei, né, peguei o texto dela, joguei no aplicativo, e aí gerou mais imagens, né, com base no filhinho dela, eu mandei para ela, falei, olha, continue escrevendo, inclusive eu tô guardando o próximo texto, continue escrevendo, porque todas nós somos capazes. Sim, e a gente precisa incentivar o outro, né? Às vezes a gente precisa Caminhar contar junto. o nosso testemunho para nós mesmos, mas também precisamos contar o testemunho do outro para que ele escute, para que ele se reconheça, né, como capaz. Sim, e essa coisa das mulheres, eu falo que eu tenho uma mulher na minha vida, né, que me criou desde pequena, que é minha avó, mas eu tenho uma mulher também que foi uma professora, que eu tinha parado de fazer tudo, tinha saído da coordenação na secretaria na época, voltei para a escola, para a coordenação da escola, e eu tive o presente de reencontrar a minha professora. Assim como você tem uma professora amada, todo mundo tem, né? Eu tenho. A minha professora Adriana Brito. Ela foi minha professora também, maravilhosa. Maravilhosa. Então, ela era aquela pessoa, assim, sabe quando o dia tá aquela nuvem pesada, chovendo, assim? Que aí vem alguém, assim, e coloca o guarda-chuva. Ela era aquela pessoa, né? Eu abraçava a Adriana Brito, eu lembro de quando era criança, eu abraçava a Adriana Brito, eu sentia a filha dela mexer na barriga dela. Ai, gente, que delícia. E depois de tanto tempo, em 2019, eu reencontrei a Adriana Brito, eu estava cheia de texto, com uma desilusão horrorosa, porque tinha tido problema com o livro que eu iria publicar, os problemas que a gente carrega na vida, porque a gente carrega muita coisa, né? E aí, tudo mudou a partir do momento que eu falei assim, professora, tá chegando seu aniversário, né? Aí ela, tá. Falei, eu tenho um presente pra te dar. Aí ela, tá bom. Falei, vamos ali pra gente poder conversar um pouquinho? Eu peguei a nossa história lá de quando eu era criança e fui contando pra ela e fui ilustrando, sabe? Tinha a ilustração dela me rodando assim, né? Quando eu era pequenininha, da gente sentada com a perninha de chinês na aula de educação física. Deve ter sido muito emocionante pra ela, né? Não, e eu não falei que era, tipo, coisa pra ela. Eu falei, olha a história que eu escrevi. E aí, quando ela começou a se identificar dentro daquela história, ela, Regina, o que você tá fazendo? Eu falei, é a nossa história. Tem sempre alguém pra falar assim, ó, vai. Né? E eu tenho essas pessoas, né? Tem a Miriam, né? Depois de tanto tempo, ela também veio. Vai dar certo. Caminha que eu tô contigo. E você, né, Tabata? Depois de tanto tempo... Pois é, mas assim, a vida vai juntando os passarinhos do mesmo ninho, né? Eles sempre se encontram. E é muito legal que acontecem esses reencontros, que a gente já se conhecia, mas a gente não convivia, a gente se reencontrou. E vai acontecendo tanta coisa gostosa, tanta coisa legal, Exatamente. A gente vai se complementando durante a vida. Sim, a gente, né? vai entrelaçando as nossas histórias. Sim. Nas histórias da história do e segundo Miriam, nada local. acaso. Nós nos entrelaçamos a nossa história com a história local, não regional. É isso.
É isso. Muito bom. Muito Essa legal. história do nada é por acaso que ela falou, né? Isso É, aqui não nada está é por acontecendo acaso. por um acaso, é muito forte, né? Muito, Mas fortíssimo. Me fala uma coisa. Quando a gente escreve, a nossa literatura é também um ato político, Uhum. né? Sim. De que forma que vocês acham que a nossa literatura atua como um instrumento político de fato na sociedade que a gente vive? Com toda certeza, o próprio conhecimento, no caso que eu trabalho, que é a história, já é uma ferramenta de transformação. E é um ato de militância, isso que ela faz, o que eu faço não deixa de ser a militância. Eu comecei na educação, assim como ela está na educação, é o espaço de militância dela. É um espaço comum entre nós, né? Comum entre nós, né? E é um espaço muito forte, né? É um espaço muito forte, que a gente não sabe nem o que nós vamos alcançar. Sim, né? A gente não tem a dimensão daquilo ali, né? Exatamente. E porque tudo depende da forma com que a gente trabalha, né? O que vai surtir, porque o conhecimento em si pode servir para o bem ou para o mal, não, né? Ou pois não, transformador. Mas eu passei a militar através da cultura, né? Trabalhei muito na área cultural, muito com as comunidades, que eu gosto de trabalho com as comunidades, com as culturas tradicionais. E a história, eu não escrevo para nada. Eu tenho essa consciência. Né? Como faço, assim para nada? Não é para o meu prazer. Eu escrevo porque eu almejo uma mudança. Né? Se eu conto a história dos indígenas, se eu conto a história afro, né, brasileira, né, se está dentro da minha região, eu conto pensando que a gente que tem um fundamento. O conhecimento fortalece a luta por medidas reparadoras, afirmativas. Sim, conhecimento destrói mitos, né? Exatamente, para um mundo menos desigual, para um mundo melhor. Para a construção de uma sociedade mais igualitária, né? mais igualitária. É uma meta, é um objetivo que a gente tem. Você vai contar, vai narrar. As pessoas, a história não é neutra. Não, nada que se faz é neutro. Nada. Nós não temos nenhuma neutralidade. Não existe. E tudo é um ato político, porque você está na polis, né? Tá numa ação da cidade, né? Da polis. E eu digo que toda vez que a gente escolhe ser neutro, porque neutralidade é uma escolha, e se você escolhe, você está do lado do opressor. Sim, você está concordando com o que está aí. Se você não pensa em ajudar a transformar, você concorda com aquilo em conservar com o que está acontecendo. Exatamente. Escrever para adiar o fim do mundo é uma frase célebre do movimento indígena, né? O que a literatura de vocês está ajudando a semear para as próximas gerações? Como é que a gente pode adiar o fim do mundo agora, na nossa realidade, da nossa sociedade que a gente vive? Acho que a literatura ela tem o poder de transformar, de dar voz a quem não tem voz, né? E trazendo a consciência da continuidade desta história, né? Seja de qual forma for. Mas o que a gente precisa hoje ensinar aos nossos amigos e qualquer pessoa que a história está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, para adiar esse fim do mundo, a gente precisa se fazer pertencente desse movimento. Isso. Né? Dar a nossa contribuição nesse movimento. Porque não precisa acontecer uma guerra para haver um movimento. Na verdade, a guerra já está acontecendo. Sempre. Ela aconteceu o tempo todo. Sempre. Né? E às vezes de um formato, às vezes em outro, mas sempre acontecendo. Mas sempre acontecendo. E são muitas batalhas, né? São as externas, são as internas, e elas precisam ser vencidas. Então, assim, a literatura, para adiar o fim do mundo, exatamente isso. A gente precisa trazer a consciência, né? A literatura indígena, afro, e para as minorias, ela precisa trazer consciência, realidade, né? A fantasia já existe. A gente precisa trazer a realidade. Claro que de forma que a pessoa conheça e consiga agir também. Né? Vocês que também estão e já estiveram, né, dentro da escola, do currículo escolar e tal, vocês percebem uma certa
uma certa dificuldade, uma certa resistência da gente trabalhar com os autores indígenas e autores pretos na Sim, literatura sim. dentro do espaço escolar? Sim. Até vou falar um pouco, sabe, porque eu sou tiete do Ailton Krenak. Eu também. Ele escreveu esse livro em 2019, que eu acho que Sim. foi lançado 18, 19. E é muito atual e vai ser sempre atual, né? Porque é uma questão da visão da vida indígena, do Sim. mundo dos nossos ancestrais, dos povos originários. É o único caminho que realmente existe para adiar o fim do mundo, que eu não sei se a gente vai conseguir adiar. Ele disse que é segurar o céu um pouco para não arriar. Ele tem essa frase que é aquela coisa de aprender a pisar nesse solo devagarinho. Com respeito. Com respeito, né? E a questão que o homem, isso é muito filosófico, né? É o homem não se colocar olhar, se ver como natureza, conectada à natureza, parte da natureza. E não ele no centro, essa visão antropocêntrica, né? Que o homem, que toda a natureza está ali a seu dispor. Ele é uma linguagem de sala de aula, a gente continua falando recursos naturais. É o que é condenado na linguagem indígena, né? Não há recurso natural, não está ali para você destruir os recursos, para você enriquecer, crescer, né? Virar mercadoria. A natureza não é mercadoria, é uma questão assim. E é uma coisa que a gente precisa aprender. É uma coisa que a gente precisa aprender. Para ontem. Para muito. Pra muito por isso, antes. só a ancestralidade. Se você for na cultura, na cultura ancestral, se você for, seja na cultura indígena, nos nossos africanos, vamos até buscando. E não tinha nenhum quando veio para cá, tinha religião, nem os daqui tinham religiões, não existia isso, existia eles integrados, a religião era a própria forma de viver, seus rituais diretos, era a própria natureza. E tinha essa questão do respeito à natureza, chamar mãe de terra, mãe terra. Nós precisamos chamar mãe terra de novo, senti-la como mãe, né? E ver o rio como um avô, são histórias belíssimas, porque você vai nessa literatura, que existe muitas literaturas bonitas demais, indígenas, né? Que são voltadas, que trabalha essa coisa de parentesco, né? Da terra ser seu solo. É uma cultura, ele usa muito, que a escola tem que mudar o modo de ver, no geral. Se a criança bota a mão na terra, você grita, tira a mão, tá sujo, tá sujando. Ele diz que é uma inversão total de conceito, né? De valores, para poder você conseguir, só nessa, dentro de uma filosofia bem ancestral, né, que a gente tem, é que a gente pode mudar esse mundo que a gente está destruindo, sim, né? Sim. E acho que ter consciência sobre isso, né? Será que a gente tem, nós todos, enquanto seres humanos, temos consciência do quanto as nossas atitudes impactam diretamente a vida da natureza e que a gente não vive sem ela? Ela vive sem a gente tranquilamente. Sim, inclusive, vive até muito melhor sem nós. Sim. Será que as pessoas, nós seres humanos, temos consciência? Mas nós somos natureza. Nós somos, né? E será que a gente tem consciência de que se a gente destruir, a gente não vai viver mais? A gente está se destruindo. A gente está se Você não tem como. É a decomposição na íntegra, né? Sim, se você é a natureza e você está destruindo, você está se autodestruindo. Né? Pois é. É um conceito muito que tem que ser para ontem. O começar a contar a história indígena, né? Dos povos originários, tem muito a ver com isso, é muito necessário. Assim como eu acho o afro também, acho linda. Sim. Né? Sim. Quando a gente fala de literatura, meninas, existe um certo desafio no mercado editorial brasileiro. Vocês percebem isso na hora de publicar? Quando vocês foram fazer, lá no comecinho, vocês foram fazer a primeira publicação, aquele sonho de publicar o primeiro livro e tal. Como é que foi esse processo para vocês? Vocês pesquisaram a editora? Alguém indicou? Vocês queriam fazer com essa pessoa? Se vocês procuraram se tinha características que se vocês se identificassem com a editora e com o ilustrador? No seu caso, você é tudo, né? Você é pop, é tech, é tudo. Mas vocês pensavam sobre isso? Como é que foi esse processo? Gente, só para aproveitar que é o final de uma pergunta, que a gente consegue fazer um corte.
É um prisma branco que tá lá na frente é de alguém de vocês. É meu. Que acho que o pessoal tá precisando sair. Então, minha chave tá aí, você pode tirar? Posso? Ok. Obrigada, tá, amor? Eu que agradeço. E me desculpa, tá? Eu achei que podia colocar ali. Deixa eu só explicar, porque da outra vez, quando eu vim, ele falou pra eu colocar atrás daquele carro. Eu falei assim, acho que é o mesmo carro, eu vou botar atrás dele. Não, sem problema. Me perdoe, tá? Tá, mas aí aproveitando que você terminou uma pergunta, já não precisa fazer. Já Sim, só vem. agora só a É resposta. por isso que eu esperei, eu tava esperando aqui. Tá, joia. E desculpa mais uma vez, tá? Nada, que isso. Então, eu já tinha publicado livros pela própria Fundação Mauro Peixoto, houve um período que a Fundação publicava livros, né? Foi até quando eu contei a história da aldeia, do aldeamento, a história do centro de Mangaratiba, do aldeamento até o cenário de limite. Um livrinho, foi pequeno, pouca saída, mas umas séries já teve que ter, como era com o auxílio da Vale, patrocínio da Vale, teve que ter a questão da que a gente fala, você tem que fazer, né, licenciamento à disputa, como é que a gente fala? Licitação? Teve que ter licitação. Aí é uma escolha do que melhor vai apresentar a proposta, né? Mas, ultimamente, já estou lançando alguns livros com autoria própria, tipo... Como autor independente? Independente, E hoje muita gente também, dependendo do livro, o que você quer com ele é um caminho. É um caminho bom, né? E tu, amiga? Eu costumo dizer que eu sou muito mimada pela minha editora. Porque nada acontece por acaso, né? Nada. Mais uma vez. Várias portas, né? Você manda material, aquela editora sequer responde. Tem disso, né? Não trabalho com autores desconhecidos ou com trabalhos menores. Se é que dentro da literatura a gente pode falar que existe trabalho menor. Existe, é único, né? Mas desde 2022... se eu não me engano, eu tô com essa editora que, assim, tem muito carinho, muito respeito pelo meu trabalho. Isso é uma coisa que é tão gostosa, né? O editor-chefe, eu trabalho, tem uma editora que é do Rio de Janeiro e tem o de São Paulo. É um carinho tão grande que de você enviar o trabalho, de ele achar, né, por ter mais conhecimento na área, falar assim, olha, desse jeito não vai ficar bacana. E tu aceita bem, amiga, essas críticas construtivas? Aceito, porque... Tu já tem essa humildade? Isso é uma coisa que a gente precisa construir, né? Quando a gente é artista. Inclusive, claro que eu não aceito de qualquer pessoa, né? Mas... de quem não construiu nada, nem me venha. Mas aceito, inclusive, porque... não é barato pra gente poder fazer. É tudo muito caro, tudo custa muito. E aí, assim, eu falo que eu estou hoje numa editora que é viva, que não pegou só isso aqui, o meu material falou assim, vamos diagramar, vamos... Eles cuidam do ISBN, tudo, né, direitinho pra mim. São cuidadosos, né? A cotação da gráfica, o livro é tanto, esse livro custa tanto, manda para mim, aí eu vou dizer se eu aceito ou não. Então, assim, eu acho que é muito claro, né? Por isso, assim, que eu até falo que eu estou mal acostumada. Se eu tiver E você sempre publicou com eles? Sempre. Desde o primeiro? Não tem muito tempo que eu publiquei livro solo, mas desde o primeiro foi com eles. Desde as antologias. É uma relação fiel, então. Desde as antologias. E eu preciso falar que é uma relação, é uma editora viva, porque assim, a editora tem os cadernos. A Valete Books eu vou falar, porque a gente tem que dar nome a quem... Pode falar. Né? O meu editor, Luiz Primati. Pode falar, Luiz, ó. E a Alessandra, ele falou que ele me conhece de outras vidas. Eita! Tô dizendo? E inclusive esse trabalho com livro foi muito complicado o primeiro, porque eu tava numa fase procrastinando muito, sabe? Não vou fazer, não vou mais. E aí ele falava, não, vambora. A gente ficou um pouco inseguro, né, no começo. E eles não desistiram, né? Ele principalmente mandava mensagem pessoal, Regina,
olha, a gente tá com você, tá? Porque eu mandava alguma pontuação, sumia 15 dias. Então, assim, tem cadernos, né, que durante a semana são postados no site da editora com textos nossos, para além de um livro. Uhum. Então, assim, essa relação eu acho que precisa ser mais humana, né? Eu sei que a gente Precisa ser mais leve, né? e focar. Sim. O capital, gente, o dinheiro movimenta. A gente sabe, a gente, Sei né? como é que é. Mas eu acho que dentro dessa relação a gente precisa também procurar trabalhos mais humanitários, assim, sabe? O olho no mais olho. humanizados, né? Não aconteceu ainda porque ele está lá em São Paulo. Mas quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp, Luiz, olha, já enviei o texto lá para a plataforma. É como se eu estivesse falando com ele, meu amigo de infância. Então, assim... Mas essa é a pior parte, é você lidar com a questão produção, custo, vender o livro. Essa é a pior parte. Para mim é pior. É uma batalha. Não, essa é a muito parte difícil. muito difícil. Porque as pessoas querem colocar preço no seu trabalho. Eu acho que o livro, assim como o trabalho de uma pessoa que faz um artesanato, né, um trabalho manual, o livro também porque aqui você precisa ter tempo, você precisa de inspiração, é um processo criativo que precisa ser respeitado. As pessoas não podem colocar preço no seu trabalho, né? Essa é uma coisa que eu não aceito, as pessoas colocarem preço no meu trabalho. Isso. E a gente precisa se valorizar também, né? A gente precisa saber se reconhecer de onde que a gente veio, onde é que a gente chegou, e o que você falou, e o quanto que me custou de tempo, de debruçamento sobre essa arte. Exatamente, porque é uma arte, né? Escrever um livro é uma arte. E a gente precisa, sim, se valorizar, eu também acho. Meninas, agora falando de uma coisa um pouco ainda mais séria. Assim, num cenário que a gente vive, em que muitas línguas correm o risco de desaparecimento, quando a gente pensa nas línguas dos povos originários. Qual é o papel, assim, da literatura na preservação, na revitalização da linguística, cultural? Como que vocês entendem que a nossa literatura pode salvar, ou se é que a gente pode, será que a gente tem esse poder de ajudar a salvar o não desaparecimento, né? Para que as línguas, que para mim são nossas línguas maternas, são dos nossos povos originários, que elas continuem, que permaneçam, quem ainda fala, né? Como é que a gente faz isso? Ainda mais que a gente sabe que as línguas que estão próximas a sumir são dos povos originários, que é linguagem oral, né? E que a gente sabe que a questão afro vem sendo mantida, agora a gente está escrevendo... Existem as escritas, mas eram através da religião que se manteve um vocabulário que a gente está entendendo muita coisa de Yorubá, né, através das religiões, vem trazendo. Eu acho fundamental que esse registro escrito. E uma coisa, aquele Cultura Viva, vamos dar a César quem é de César, o projeto de Célio Turino, sou tiete dele, que veio com os pontos de cultura e cultura viva, onde deu possibilidade de, dentro das aldeias no Brasil, gravar. Teve línguas que estavam mortas, foram registradas os últimos falantes daquelas línguas que estavam morrendo. O tamanho dessa riqueza. Porque foi um projeto que entrou dentro, registrando ali aquela linguagem. Mas a gente sabe que nada, vamos falar agora do livro, vamos elogiar, a mídia vai trocando ano após ano, vai trocando o sistema que é CD, DVD, é disquete, não sei o que, hoje já não toca mais, mofa, mas o livro ele permanece. O livro, vamos dar ao César, quer dizer, o livro permanece. Então, eu acho... Estamos no caminho certo, então, menina? Estamos no caminho certo. E que essa que fique atento aí para quem sabe dessa história, desses grupos que estão escrevendo. O cacique, acho que é Gemiro, esqueci o nome dele, cacique do Bracuí, ele falou que queria escrever um livro e que fosse sobre a língua deles, Guarani. Eu falei, mas é para ontem. Falei para ele, escreva, é para ontem. E a literatura eterniza, foi lançado, né? Eu vi numa reportagem rápida, mas que eu não me prendi, eles lançaram um livro, lançaram até na aldeia Sapucai, lá de Paraty-Mirim. Nossa, gente, que coisa bacana. Mas tem o
que é linguística, o cacique do Bracuí, do Guarani do Bracuí. E era o sonho dele, mas ele está lá dentro, escrevendo, registrando. E Foi quem lançado sabe, um né? livro, que eu acho importante a gente correr atrás desse livro, viu, Sim, Regina? isso que eu ia falar. Quem sabe a gente não ajuda a divulgar, Fundamental. a colocar aí para o povo, porque coisa boa a gente tem que falar, Exatamente gente. falando da língua deles, que hoje o Guarani das aldeias da Costa Verde, né? Nós temos 4 aldeias guaranis, né? E eu acho que é interessante para todo Interessantíssimo. mundo conseguir esse livro. Pois é, vamos correr atrás disso. Quem Vamos sabe a gente correr não ajuda a atrás colocar isso aí nas disso. mídias, né? Exatamente. Coisa boa a gente tem que divulgar, né? Tem que colocar para todo Sim, mundo saber. e que o pessoal que tem esse conhecimento, que vem do religioso, de tudo, que também coloque a língua iorubá que a gente tem. A gente pega uma palavra aqui, outra ali, mas é interessante ver uma literatura. O sonho conheço que você está falando, eu acho isso muito legal, Muito. é importantíssimo. Muito. A literatura indígena contemporânea, ela costuma romper com a ideia ocidental de gêneros literários, como misturando mito, poesia, ensaio. Como que vocês lidam com essa liberdade criativa? Como é que vocês enxergam isso? Eu vou dizer como eu enxergo, ela como lida, porque ela lida e eu enxergo. O próprio Ailton fala, eu tenho Nosso um livro ídolo. que já foi... ele é maravilhoso. Maravilhoso. Tem outros aí, né? Mas ele fala, o livro dele foi traduzido em várias línguas já. Aí ele diz assim, mas assim, não é um livro que eu vou... A referência bibliográfica não existe. São memórias. São memórias, é que eu soube, é o que contaram, é uma lenda, é uma história, é do povo, é memórias do povo, né? São livros de memória. É bem interessante que é memórias ancestrais, que é memória que nós não temos alcance, que vem lá daquela origem da natureza. Tamanho, né? Olha a riqueza disso. Não tem tamanho. Não tem referência bibliográfica por aí que vai superar o valor de uma memória dessa, que nós estamos aqui. Então, eu acho magnífico. Magnífico, magnífico. E o lidar com isso, às vezes, requer muito cuidado, né? Quando eu falei que eu procurei a Miriam para Miriam, o que você acha? É exatamente por isso, porque a gente precisa respeitar o território que é nosso, mas que pertence muito mais a quem vem antes de nós, né? Então, assim, existe uma liberdade, mas que ela tem um limite. A gente precisa saber aonde é o nosso limite. Até né? onde que eu posso pisar, né? Até onde a gente pode pisar. E quando eu falo do meu livro, me perguntaram assim, mas você é preta, cara. Você vai escrever sobre os indígenas? Primeiro, é o povo indígena que habitou na região onde eu nasci. Que deram origem a gente, brasileira. Né? Não, e mais profundamente, na região onde eu nasci. Eu sou itaguaiense, raiz, né? Papagoiaba. Sabe? Nasci na Nossa Era da Guia. Mas também porque quando eu olho para minha avó, eu vejo aquele olhinho puxadinho assim, né? Minha avó tem um cabelo um pouco mais ondulado. Mas eu vejo aquele olhinho puxadinho, aquela boquinha assim, né? Fininha, assim. Eu vejo ali a ancestralidade indígena muito latente na vida da minha avó, quando ela conta ela fala da mãe dela e da avó dela, que assim, até é estranho a gente ver, porque a minha trisavó, o nome dela era Henriqueta. Henriqueta não era um nome comum entre os povos indígenas, mas eu também sei que lá atrás a Henriqueta, ela sofreu muito com a colonização. Então, assim, eu preciso trazer à memória o nome dessas mulheres, né? Dentro do meu trabalho. Minha avó Zenita, a minha bisavó Francisca e a minha trisavó Henriqueta. Porque tá dentro, tá correndo aqui no sangue, né? É muito legal ver você falar, amiga, sobre tudo isso, que é gostoso de ouvir vocês duas. Mas, infelizmente, tem que dar uma notícia não muito boa. O nosso encontro está chegando ao fim. Ah, não acredito. Passa muito rápido, né?
Ai, gente, ó, a gente está chegando ao fim. Quero agradecer demais essas duas maravilhosas que vieram aqui para poder conversar com a gente, dividir tanto conhecimento, tanta coisa boa e tanta coisa gostosa. Vou mostrar agora para vocês, já mostrei no outro vídeo, mas vou mostrar novamente o meu livro Dandara, que é um livro com 3 personagens pretos e Nala, que é uma bichinha indígena, coisa mais linda desse mundo. Já está disponível na Amazon, vou deixar o link aqui embaixo também para vocês acessarem. Quero mostrar, me dá licença, amiga, quero mostrar também o livro de Regina, esse que eu falei desde o começo, Nunca Esqueçam de Nós, que é uma coisa riquíssima, belíssima, maravilhosa. Também vou deixar o link lá para vocês acessarem. Esse outro livro aqui é da nossa maravilhosa. Ela trouxe, eu nem sabia. Deixa eu mostrar que a coisa mais linda também, a gente precisa dar a César o que é de César. Olha quanta riqueza tem aqui, ó. Segurem aí, meninas, para a gente poder mostrar juntinhos nossos livros. Olha quanta coisa legal que vocês têm para poder acessar, quanto conhecimento, quanta coisa bacana. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Não se esqueçam de dar um like lá pra gente, deixar uns beijinhos lá no comentário, que a gente gosta de saber o que vocês acharam. E curte nossas coisas, tá? Vou deixar nossas redes sociais aqui. E já estamos aqui preparando um novo encontro com mais gente gostosa, deliciosa, igual essas duas aqui. Meninas, Eu sou fã, eu trouxe, falei, eu vou lá. tenho que levar. Muito obrigada, tá? Ó, foi o maior prazer do mundo ter vocês aqui. Querida, foi muito ótimo, obrigada, foi tá? Vocês gostaram? maravilhoso. Gostaram do nosso bate-papo? Nossa, Muito bom. amei. Que Muito bom estar com Vamos vocês. programar outros para vocês poderem voltar no nosso canal. Tchau, pessoal. Até a próxima, tá? Tchau, gente. Tchau, gente.